Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Jai Radhe, Haribo, Hare Krishna. Para aqueles que não conhecem, o canal Prema, a apresentação aqui é de Radhanti Maharaj, meu nome, Radhanti Maharaj. E hoje eu vou fazer uma apresentação dos 4 versos essenciais, começar com esse vídeo, né? A gravação dos 4 versos, dos quatro slokas essenciais do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Assim como eu fiz com os 4 versos essenciais do Śrīmad Bhagavad Gita, já gravados em outro momento. Gravados e transmitidos aqui no canal Prema do YouTube. Trata-se dos versos 33, 34, 35 e 36 do capítulo 9, canto 2 do Bhagavatam. Aham eva shan eva gre naniyat yat sadasat param paschadaham yat etacha yova shishyeta sosmiyaham. No texto traduzido e comentado por Srila Prabhupada, o significado desse verso é o seguinte. É Krishna falando, né? Brahma sou eu, a personalidade de Deus, quem existia antes da criação, quando não havia nada além de mim. Tampouco havia natureza material, a causa da criação. O que vês agora também sou eu, a personalidade de Deus. E após a aniquilação, o que permanecer também serei eu, a personalidade de Deus. Esse é o primeiro dos 4 slokas, dos 4 versos essenciais do Śrīmad Bhagavatam. Srila Prabhupada fez um longo comentário sobre esse verso. Eu vou ler algumas partes desse comentário, porque ele é elucidativo por si mesmo, né? Os versos essenciais significam que eles têm a essência do texto védico completo, do texto do Śrīmad Bhagavatam. Tudo que está contido no Śrīmad Bhagavatam, a essência do que está contido no Śrīmad Bhagavatam, estão nesses 4 versos essenciais, né? Então, é muito importante a gente ter essa informação, porque ao estudarmos e meditarmos profundamente nesses versos essenciais, estaremos capturando, digamos assim, realizando, eventualmente, o significado desses versos. Srila Prabhupada diz o seguinte: devemos observar muito cuidadosamente que a personalidade de Deus está se dirigindo ao Senhor Brahma e se especificando a si mesma com grande ênfase, mostrando que era ele, a personalidade de Deus, quem existia antes da criação. Quer dizer, aqui eu vou fazer um comentário. Antes da criação, ele já existia, ele é sempre existente. Que é ele, continuando o texto, apenas quem mantém a criação, e que é ele que permanece após a aniquilação da criação também. Brahma é uma criação do Senhor Supremo. O próprio Senhor Brahma, a quem que está recebendo essa mensagem, né? Ele foi também uma criação, ele é também uma criação do Senhor Supremo. O impersonalista apresenta a teoria da unidade no sentido de que Brahma, sendo também o mesmo princípio do eu,
porque é uma emanação do eu, a verdade absoluta, é idêntica ao Senhor, o princípio do eu. E assim não há nada mais que o princípio do eu, como se explica neste verso. Aceitando o argumento do impersonalista, deve-se admitir que o Senhor é o eu criador e Brahma é o eu criado. Portanto, há uma diferença entre os dois eus, a saber, o eu predominante e o eu predominado. Por isso, ainda há dois eus, mesmo que se aceite o argumento do impersonalista. Mas devemos observar cuidadosamente que esses dois eus são aceitos na literatura védica, Kathopanishad, no sentido de qualidade. O Kathopanishad diz: Nityo Nityanam Chetanas Chetanam Eko Bahunan Yovidati Kamam. Tradução: o eu criador e o eu criado são ambos aceitos nos Vedas como qualitativamente iguais, porque ambos são Nitya e Chetanas. Mas o eu singular é o eu criador, e os eus criados são em número plural, porque há muitos eu, como Brahma, e aqueles gerados por Brahma. Esta é a pura verdade. O pai cria ou produz um filho, e o filho cria também muitos outros filhos. E todos eles podem ser iguais como seres humanos, mas, ao mesmo tempo, o filho e os netos são todos diferentes do pai. O filho não pode tomar o lugar do pai, nem os netos. Similarmente, o pai, o filho e os netos são iguais e diferentes também. Como seres humanos, eles são iguais, mas como relatividades eles são diferentes. Portanto, as relatividades do Criador e do criado, ou do predominante e do predominado, são diferenciadas nos Vedas quando se diz que o eu predominante é quem alimenta os eus predominados. E assim há uma grande diferença entre os dois princípios do eu. Analisando outro aspecto desse verso, não se pode negar as personalidades tanto do Senhor quanto de Brahma. Por isso, em última análise, tanto o predominante quanto o predominado são pessoas. Esta conclusão refuta a conclusão do impersonalista, de que, em última análise, tudo é impessoal. Esse aspecto impessoal enfatizado pela escola impersonalista, menos inteligente, é refutada quando se mostra. Estou girando aqui a folhinha do texto. Quando se mostra o eu predominante, que o eu predominante é a verdade absoluta e que ele é apenas e que ele é uma pessoa. Brahma, o eu predominado, também é uma pessoa, mas ele não é o absoluto. Para que compreendêssemos o nosso eu na psicologia espiritual, pode ser conveniente que assumamos para nós que somos o mesmo princípio que a verdade absoluta, mas sempre há diferença entre o predominado e o predominante. Como é indicado claramente nesse verso, o qual é grosseiramente mal empregado pelos impersonalistas, Brahma está realmente vendo face a face o seu Senhor predominante, que existe em sua forma transcendental eterna, mesmo após a aniquilação da criação material. A forma do Senhor, que é vista por Brahma, existia antes da criação de Brahma, e a manifestação material, com todos os ingredientes e agentes da criação material, também são expansões energéticas do Senhor. Depois de encerrada a manifestação da energia do Senhor, o que permanece é a mesma personalidade de Deus. Portanto, a forma do Senhor existe em todas as circunstâncias de criação, manutenção e aniquilação. Os hinos védicos confirmam este fato na declaração
Vasudeva Vaidan Agra Ashin na Brahma Nacha Shankara Eko Narayana Ashin na Brahma Neshana, etc. Antes da criação não havia ninguém exceto Vasudeva. Não havia nem Brahma nem Shankara, somente existia Narayana, e ninguém mais, nem Brahma, nem Ishana. Shripad Shankaracharya também confirma em seus comentários ao Bhagavad Gita que Narayana, ou a personalidade de Deus, é transcendental a toda a criação, mas que toda a criação é o produto de Avyakta. Logo, sempre existe a diferença entre criado e o Criador, embora tanto o Criador quanto o criado sejam da mesma qualidade. O outro aspecto da declaração é que a verdade suprema é Bhagavan, ou a personalidade de Deus. A personalidade de Deus e seu reino já foram explicados. O reino de Deus não é vazio, como concebe os impersonalistas. Os planetas Vaikunta são cheios de variedade transcendental. Incluindo os residentes com 4 mãos destes planetas, com grande opulência e riqueza e propriedade. E há inclusive aeroplanos e outras amenidades necessárias para as personalidades de alta classe. Portanto, a personalidade de Deus existe antes da criação, existe com toda a variedade transcendental nos Vaikuntas Lokas. Os Vaikuntas Lokas, também aceitos no Bhagavad Gita como tendo a natureza Sanatana, não são aniquilados, mesmo após a aniquilação do cosmo manifesto. Esses planetas transcendentais têm uma natureza completamente diferente, e essa natureza não está sujeita às regras e regulamentos da criação, manutenção ou aniquilação materiais. A existência da personalidade de Deus implica a existência dos Vaikunta Lokas, assim como a existência de um rei implica na existência de um reino. E Srila Prabhupada segue por aí, explicando esse verso essencial do Gita, do Srimad Bhagavatam, o verso 33 do capítulo 2, canto 9, onde ele mostra onde estamos falando do próprio Senhor Absoluto, que está conversando com Brahma, explicando que Brahma vem dele e que todos vêm dele. Ele deu um bom exemplo ali. Embora todos sejam pessoas como nós, que estamos aqui na plataforma material, embora todos sejam pessoas, eles são diferentes uns dos outros, o que não admite o impersonalista que diz que todos somos um. Uma espécie assim é uma destruição espiritual, é uma perda da individualidade. Por isso que todos os grandes acharyas manifestam a mesma negativa dessa filosofia impersonalista, mas também todos são unânimes em afirmar que se trata de uma filosofia em que a questão espiritual é, na verdade, um suicídio espiritual. Porque quando você se aniquila como personalidade, você volta para o princípio de tudo. Você vai virar você vai ir para o Brahma Jyotira, virar uma luzinha lá grudada uma nas outras e perder a sua própria identidade. Esse é o primeiro verso. Para deixar as perguntas aí, eu vou fazer uma série de 4, porque são 4 slokas essenciais. Aqueles que gostarem, por favor, dê um joinha, dê um like, né? Os que não gostarem, fiquem à vontade também para colocar a mãozinha de dedinho para baixo, um dislike. Por favor, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Divulgue os vídeos em suas redes sociais. Ficamos muito gratos com esses procedimentos. Jai Radhe, Hare Krishna, Hare Bol. Muito obrigado por tudo.